aqui no... quer perguntar? Eu sei perguntar mais assim, questão prática, minha curiosidade, como é que funciona esse laboratório que tu faz parte aí? Como é que vocês trabalham? Então, nós temos alguns equipamentos lá no laboratório e nós fazemos uma avaliação de equipes. E até a pergunta é muito boa porque eu posso explorar um pouco disso. Nós devemos estar... Eu estou no laboratório desde 2010 coordenando, que foi o ano que eu entrei, desde 2011, para ser exato. Eu fiquei um ano afastado por causa do pós-doc e daí teve um ano de pandemia, ficou ruim ali, nós estamos retornando. Tivemos vários estagiários, eu vou acabar esquecendo alguém. Atualmente tem o Pedro Nunes lá em Rondon. Nós fazemos uma avaliação de diversas modalidades, mas nós temos alguns focos que é pela região, assim, nós temos facilidade. Marechal Futsal, hoje tem as portas abertas com a gente, o Cris lá da Jaclane, né, que todo mundo acho que conhece como Cris da Jaclane, mas enfim. Que também, o Cris, que é o Cris, e tem o irmão que é Juliano, que estudava comigo, inclusive, o Juliano. O Juliano, é verdade. Exato. E sabe por quê? Que eu achava que os dois eram os médicos, que também é Juliano e Cristiano, não é? Isso. Os Não, médicos. Cristiano e Juliano, isso aí. Isso, os médicos que tu... Isso, sim. E o Juliano e o Cristiano são também... Tenho menos irmãos. contato com o Juliano, mas é verdade, tem o irmão dele lá, sim. Eu acabo... Aí, então o Cris... Já fui em feira junto com o Cris. E o Juliano estudava com ele. Ah, olha só. Uhum. Então o Cris abriu as portas ali, ele tinha Grande Projeto apoiador Futuro lá, isso, o Projeto Jaclane Futuro. Jaclane Futuro, que chamava o projeto, e eles assumiram a vaga na Liga. Então, hoje em dia nós temos acesso a auxiliar. Então, o que faz o laboratório? Auxilia na parte de avaliação física e uma tentativa de análise de prescrição para treinos específicos para as modalidades. Então, futsal a gente tem feito desde a época de Copagril. Aí o Marlon Sokolovski, o time do Foz Futsal na época, São Miguel Futsal, nós auxiliamos. Medianeira, creio que teve um período. Hoje nós temos auxílio com a Apucarana. Campo Mourão teve auxílio para o professor Márcio lá, então nós colaboramos algum período. E hoje, um dos grandes desejos que eu tenho é auxiliar o Santa Helena Futsal. Assim, de alguma maneira, né? Sim. Às vezes, assim, a gente acaba não se conhecendo. Hoje eu tenho um estagiário junto ao futsal aqui de Santa Helena, então, que está fazendo o link. Às vezes é questão de tempo mesmo, eu não ter tempo, ou eu estou mais em Marechal no horário comercial do que em Santa Helena. Essa é uma das situações que acaba prejudicando, mas é isso que a gente faz. Então, o voleibol, o ciclismo, o futsal foram as grandes modalidades que nós vivemos ao longo desses 8 anos aí de laboratório com ações efetivas de fazer avaliação. Então, nós temos equipamentos, nós buscamos ferramentas. Hoje nós temos aplicativos, softwares que existem, que são... O que nós buscamos? Eles têm que ser cientificamente comprovados. Então, eles têm que estar publicados em revistas internacionais. Aí nós trazemos, por exemplo, protocolos de treino, FIET, que é um protocolo de treino específico para o futsal, que é através de BIP test, que é para você preparar os atletas, quanto que um atleta tem que correr, velocidade que ele tem que correr. Então a gente vai dando parâmetros para os preparadores físicos. Vocês analisam individualmente os atletas? Também. A gente tenta dar esses parâmetros para que salto, que altura de salto pré-treino e pós-treino, isso aqui é um indicativo de dor muscular pode indicar que ele está fadigado, sem fazer um exame de coleta invasiva, que é um exame caro, de CK, por exemplo, a gente tenta fazer com métodos não invasivos hoje no laboratório. Então, é uma linha... E qual que é a efetividade de tudo isso? Efetividade, assim, quanto melhora, quanto piora, vai depender do dia de treino lá, né? A gente tenta fazer os processos de avaliação. A gente tenta fazer um processo de avaliação inicial, pré-temporada, final de pré-temporada, períodos competitivos. Vai conforme a abertura de cada equipe, porque a gente não quer interferir na equipe. Sim. Tem técnicos que permitem mais, tem técnicos que permitem menos. Por exemplo, nós trabalhamos com o Marquinhos Xavier. Sempre deixou bastante livre na época do Marechal. Aí, assim, mas tem aquelas situações do esporte profissional. Esporte profissional, times de liga, times de série prata, bronze, série ouro, tem uma situação assim de risco de lesão, tem semana ruim, perder o jogo em casa, fazer avaliação, não, tem que treinar. Então, é uma parte delicada que tem que ter um jogo de cintura para fazer que as situações funcionem. Atletas de ciclismo, seleção brasileira,
tem lá processo de avaliação de potência, de analisador de gases, aquele com máscara. Sim. Tem em Marechal, nós temos há muitos anos lá equipamento caro de $15 mil. Tem lá, e tem um bom valor investido de recursos que a gente consegue em projetos, aí eu consigo projetos individualmente, colegas, professores, a instituição, e a gente compra equipamento, não é revertido no meu salário, não tem nada Sim, disso. sim. Aí Não, é lógico. carga horária minha que eu tenho que trabalhar, não dou 40 horas de aula. Sim. Eu tenho uma carga horária para desenvolver pesquisa e eu tenho que apresentar essas pesquisas, relatórios, etc. Então, tem um serviço burocrático, que essa parte é a parte mais divertida. Ir para Foz, coletar dados, conhecer os atletas, não sei o quê, levar HD, não sei. Sim. Enfim, a gente conheceu um monte de atletas. Cara, eu de vou te futsal. falar que o Marechal, a Copagril do futsal foi assim, o clube que eu mais acompanhei na minha vida. Cara, eu fui assistir aquela final em 2010, para ver o Falcão, na verdade, né? Eu fui para ver o Falcão. Em 2010, a Copagril que perdeu o título da liga contra a Malve, na época, o Jaraguá. Pro Jaraguá. Lá do O Falcão do estava na época. E tipo, uma dúvida. E essa rotatividade de jogadores no futsal influencia muito? Influencia muito. É isso que nós queremos. Futsal, né, não vou dizer que copiou, mas acho que se valorizou da questão da mudança de regra semelhante ao handball. Mas o futsal, eu creio que aperfeiçoou um pouco mais. Porque o futsal hoje, a gente quer o atleta 4 minutos full gas. Então, total. Então você não precisa querer ficar 10, 12, 20. 4 minutos, mas você resolve. Ele é uma modalidade de componente misto, aeróbio ou anaeróbio. Então não tem por que ficar correndo. Que antes a gente tinha quando Sim. eu fui treinado, eu não vou colocar vocês, que vocês são um pouco mais jovens. A gente fazia treinos de 10, 12 quilômetros, contínuo, constante. Contínuo, constante é que pegar, vai até subsede e volta, 14 quilômetros no ritmo que você conseguir. Até porque era muito futebol ainda, né? Então, mas nem o futebol treina assim hoje. Não, tô falando assim, tem esses treinos porque no futebol tu precisa correr Um muito. pouco mais, e daí, né? Mas mesmo no futebol as coisas evoluíram, acabou isso, acabou total. É muito mais específico. Hoje a gente consegue gravar, analisar. Não, tem artigos já publicados, eu não preciso mais nem fazer isso, né? Você vai lá e busca qual foi o tanto de tempo que ele sprintou, quantos metros você sprintou, porque o que interessa é o lance decisivo. E aí o Romário tinha a sua teoria bem postada, que ele precisava decidir em 15 metros. Só que os 15 metros dele eram extremamente decisivos, eram imprescindíveis de velocidade. E um absurdo arrancada. Depois que ele parou de treinar, que daí ele começou a ter uma lesão atrás da outra, característica, né, de quem não treina ou que tem realmente um problema muscular. Mas isso é diferencial. Então no futsal, se eu tiver um atleta que ele só suporta 3 minutos de carga, e eu vou falar isso, o preparador vai perceber, eu não falo nada, mas o preparador vai perceber e vai falar para o técnico, mas esses 3 minutos ele rabisca para cima, ele leva a marcação, puxa a marcação de 2 e larga a bola, ou ele vai para cima e decide o futsal. Vocês assistiram o Copa do Mundo ano passado, é só marcação, é marcação Argentina, né? Argentina, time da Argentina, eu assisti a Copa do Mundo, assim, incrivelmente, cadê os atletas habilidosos, que não sei o quê? Porque os caras estão marcando demais em cima da preparação física. Ainda o time da Argentina era um pouquinho diferente, que eles corriam muito acima do normal. E Eles o goleiro quase não é muito rodavam. diferenciado. Eles não rodavam tanto. Mas isso é um dos pontos. Então, a gente tenta fazer isso. No vôlei, nós conseguimos coletar os dados de todas as meninas do Campeonato Paranaense, que teve várias etapas, inclusive algumas em Marechal, por isso facilitou para nós. Sub-14, sub-16, sub-18. Todas. Você imagina de todos os clubes, 8 clubes sub-14, 8 clubes sub-16, qual é a média de salto dessas meninas? Né? Tem um salto característico, não é o salto lá no jogo, né? Mas tem um salto cientificamente aprovado, a gente fez com elas esse processo. Então, aí a gente dá parâmetro para o técnico, chega, ó, a média é aqui. Daí o técnico chega para o atleta e fala, olha, nós temos que melhorar isso, ou fala para o preparador físico, para o técnico específico, para trabalhar isso. É a então, deficiência do atleta. No handball, a gente consegue mostrar no ciclismo qual que é um VO2, né? Para eu competir, eu tenho medidores de potência, meus, assim, então eu consigo analisar e comparar com os atletas de qualquer lugar do mundo, em que nível que está.